E aí galera, boa noite, pontualmente às 9h15, não é não, Rafa? É não, amor? 9h15, eu estava pronto, entrando 9h30 em ponto, hoje para a gente conversar no nosso Papo Olímpico com uma pessoa super especial, um cara que eu gosto muito, um cara que se tornou uma referência para mim de atleta, de pessoa, um cara que dispensa apresentações para quem conhece do fisiculturismo. Obrigado, César. Até dei uma produzida aqui porque a noite merece. E estou aqui vendo se o homem já está na ativa, ele ainda não está por aqui. Então a gente vai conversar um pouquinho com o Eduardo Correia. O som tá bom, que hoje merece uma acústica até um pouco mais especial. Todo mundo aí ouvindo bem? Então, o Eduardo Correia, além de ser um grande atleta, hoje ele também representa no cenário mundial com uma repercussão gigantesca na parte da suplementação alimentar, tem a sua linha própria, é um cara que a gente brinca que é tão foda no esporte, que não tem o nome na latinha, tem o nome na embalagem de whey protein, ou seja, o cara é realmente um fenômeno. E o assunto hoje eu vou deixar um pouquinho mais a critério de falar um pouquinho a respeito da história dele, um pouquinho relato a respeito da parte nutricional que envolve essa questão do treinamento, de toda a preparação de grandes atletas como ele, e é óbvio que a partir daí a gente vai desenrolando e vai tornando o Papo Olímpico cada vez mais especial. Aqui agora, que está entrando na casa, esse cara que para mim é uma baita de uma referência de fisiculturismo. E agora, aí ó, o cara todo representa o nosso pai. Se a gente pudesse dar um palmas nesse momento. Tá ouvindo bem, Edu? Ouvindo, tá ouvindo? Eu tô ouvindo os donos aqui. Tá todo mundo ouvindo bem? Oi, tô ouvindo bem aqui. Tá tudo certo. E a galera tá ouvindo bem? Vamos ver se a galera tá ouvindo bem. Matheus aí falou que tá ok. O Fábio já falou que tá muito. Felipe já falou que tá bom. Eu vou saindo aqui da eco. Tá. Algumas pessoas falando que eu vou pro lado de fora da casa. Peraí. Estão ouvindo agora? Eu tô ouvindo o retorno. Eu acho que demora um pouquinho para carregar, talvez. Também. O que a galera tá falando tá falhando o áudio. A minha imagem para mim tá boa. A tua imagem para mim ela tá um pouco ruim. Ela tá travando? Ela tá travando? Dá uma olhada na tua internet aí. Melhorou? Melhorou? Tava ótimo. A gente com uma Bárbara já tá brigando aqui. Tava ótimo. Então, quando a conexão é compartilhada, cai a qualidade, sabe? É.
bom. Tá ouvindo aí? Pronto. Então, pessoal, a minha imagem já tá falhando. Pagasse a internet, Gustavo? Paguei metade. Para de me brigar comigo aqui, ainda nem começou, ela pode brigar. Quer tentar conectar de novo? Eu saio e entro de novo. Então, o seu som tá ótimo. Eu só tô ouvindo um pouco do retorno aí. Tá, peraí. Alô? O ruim é que quando a gente fala sozinho aqui, a conexão fica muito boa. Mas quando eu tento fazer a comunicação, ela dá esse delayzinho. Então, vou preferir ficar um pouco escuro aqui, mas poder falar com vocês. Do lado de fora, os cachorros estão até perturbando aqui. Vou ver se o Eduardo... Aí. Para! Vamos ver. O Eduardo vai estar chamando aqui. Charlinho, também acho que o peso está pesado demais para conexão aqui, viu? Oi? Alô, Edu. E aí, como é que você está me ouvindo? Tá tudo bem? Pra mim tá tudo bem. Ótimo. Vamos mandando joinha aí, deixa eu ver se a galera tá ouvindo. Deixa eu ver se joinha aí. Pra mim tá legal. Pronto. Então, eu vou ouvir um pouquinho do retorno aqui, na hora que eu vou falando. Primeiramente é um grande prazer. Óbvio estar aqui compartilhando com você na live. A gente já tem uma história junto aí de amizade, né? Graças a Deus. Alguns anos já muita carne comida, touro de Brasília, né? Conta também. E para mim, além de ser um grande prazer estar compartilhando contigo dessa nossa live, né, que a gente acaba conversando a respeito da prática, da parte teórica. Eu gostaria de falar, em nome de todos, né, o agradecimento a toda a sua entrega, toda a sua dedicação, a todo o seu esforço pelo esporte, né, a tudo que você representa para nós do país. Hoje, diretamente ou indiretamente, todos do fisiculturismo, todos da área acadêmica de nutrição, de fisioterapia, de educação física, tem um link positivo ao que você faz pelo esporte, ao que você faz pelo nosso país. Então, primeiro eu queria te dar as boas-vindas, dar o seu alô para a galera aí, eu começo a fazer algumas perguntinhas para a gente começar o nosso assunto. Primeiro, tu tá conseguindo me ver? Tá lindo, tá lindo. Ah, é porque eu conectei o celular no computador agora e eu não tô conseguindo me ver, mas se a imagem tá boa e o som tá bom, nós vamos deixar como tá. Eu tô te vendo bem e não tô ouvindo mais retorno, tá excelente. Então vou deixar assim, apesar de eu não estar me vendo. Tô vendo tudo preto, mas eu tô te vendo. Então, deixa assim. Tá certo. Cara, queria agradecer o convite. A gente é amigo já há bastante tempo. É até difícil a gente conseguir trocar uma ideia mais sério, né? Porque os nossos momentos são sempre de bastante descontração, graças a Deus. Mas para mim, quando tu me fez o convite de vir aqui, para mim eu aceitei na hora porque eu acho muito legal. A nossa amizade ela foi construída justamente através de sempre das tuas atitudes de estar fomentando o esporte, o mercado de alguma forma através de eventos, de palestras, de workshops e eu sou bastante grato à tua parceria. E, cara, para mim é um prazer estar aqui, agradecer a mais de 120 pessoas que estão aqui nos vendo. E estou aqui, cara, aberto a discutir e poder participar da live. Ótimo. Então, Edu, primeiramente, é óbvio que puxando sardinha para o meu lado na parte nutricional, a gente sabe que você é chamado de o Super Slice, não é à toa. E quem te conhece, quem acompanhou ali desde o seu DVD, que é épico, né, o Like Machine, que você torna
o fazer dieta uma coisa muito mais religiosa do que o fisiculturismo em si no Brasil tinha como conhecimento, né? Porque para a gente fazer dieta é só fazer dieta. A questão é química, e você não, você veio mostrando que a consolidação da dieta era o diferencial, que era realmente o que levava você para aquele nível, que foi aquilo que te transformou. Então, assim, puxando sardinha para minha área, fala um pouquinho da sua experiência com a parte nutricional, da sua vivência na parte nutricional, sem ter falado ainda de treinadores, preparadores, a sua iniciação, digamos assim, no esporte através da nutrição. Então, Gustavo, eu, na verdade, eu estou longe do polo Rio, São Paulo, Minas, Brasília. Eu estou meio que isolado aqui. Então, a minha iniciação no esporte, ela não teve muita interferência externa. Então, isso, por um lado, foi bom no sentido de eu sempre conseguir interpretar, ouvir as respostas do meu corpo. Eu sempre fui uma pessoa que estudou bastante, tive uma vida acadêmica bastante intensa também. Eu, apesar de eu ter cursado engenharia de aquicultura, eu trabalhava com desenvolvimento de rações para peixe. E eu sempre falo nas minhas palestras que para te fazer uma ração para um peixe, tu precisa estudar os hábitos alimentares dele, saber se que tipo de comportamento, para saber as exigências nutricionais daquela espécie que tu está trabalhando, para então desenvolver uma ração específica através de junção de vários ingredientes. Então, eu já comecei a ter uma relação com a nutrição. Eu também, na engenharia de aquicultura, a gente trabalha a parte de cálculo, mas a gente também trabalha a parte de biologia. Então, eu tive bioquímica, tive biologia celular, tive várias disciplinas também em comum com a nutrição. Então, eu sempre fui um cara que teve, eu costumo dizer, bom senso acima de tudo. Então, nas minhas dietas, nas minhas estratégias, eu sempre fui um cara que teve muito bom senso em tudo aquilo que eu fiz. E eu fui muito cedo para os Estados Unidos. E lá eu tive contato com atletas, preparadores, e eu aprendi muito sobre nutrição. Eu acho que foi lá que eu percebi que o treino era uma pequena parte da rotina de um atleta, mas que a nutrição ela fazia parte 24 horas da rotina de um atleta e aquilo realmente fazia grande diferença. O nosso esporte, o treino ele dura em média 1, 2 horas, fora as sessões de cardiovascular, mas como eu falei, o treino, uma preparação, ela dura 24 horas por dia. A gente passa mais tempo na cozinha preparando os alimentos ou envolvido na escolha dos alimentos do que propriamente treinando. Então, o meu envolvimento com a nutrição, ela foi muito grande no sentido não só do conhecimento, mas da escolha dos alimentos, do planejamento que envolve a preparação de uma dieta, né? Tu deve saber bem. Então, eu tive uma grande experiência em todos esses sentidos e eu tive grandes treinadores também que me ajudaram bastante. E eu hoje, apesar de eu não ser formado em nutrição, eu tenho bastante conhecimento na área, inclusive estou assinando uma pós-graduação e especialização em nutrição esportiva para alta performance aqui em Balneário Camboriú. O Alex Então, Souto Maior, que participar, tá aí online, já mandou um alô aí pra gente. Ele que é um dos é, maiores fisiologistas do país hoje, que tá lá encabeçando também esse projeto do Edu, que é lindíssimo, né? É isso aí. O Alex que vai falar sobre a parte fisiologia, né? Porque hoje em dia para a gente conseguir formar especialistas, essas pessoas elas têm que ter uma boa noção e saberem treinar e conhecerem o esporte, aquilo que elas estão fazendo. Então, ele é o cara que foi escolhido para passar para o pessoal essa parte. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que procurou é, não acreditar muito em grandes manobras. Eu acredito que, no meu caso, um campeonato de fisiculturismo, ele se ganha nas 20 semanas de dieta e não na última semana. Então, assim, eu procuro sempre falar para os atletas que quanto menos eles depender da última semana da preparação, mais a chance de sucesso aumenta, porque muita gente deixa para apostar tudo na. Eles chamam de a mágica, a transformação, enfim. Então, eu acredito que quanto mais manobras, mais
tu precisa manipular nos últimos dias, a chance de erro ela é muito E maior. daí, Pode ser certo, mas a chance de erro ela é muito maior. Então, eu sempre procuro utilizar o bom senso acima de tudo. então, e falando nessa questão, para a gente não perder aqui, porque eu criei um linkzinho para tentar seguir uma ordem. Antes, só falando um pouquinho da sua pós-graduação, que não é puxando sardinha não, mas uma das coisas mais bacanas que você fez foi selecionar pessoas que realmente têm um embasamento teórico muito grande, mas que se envolvem à prática, ou seja, que vão permitir com que os alunos tenham uma aderência maior ao que o profissional realmente tem no campo, né? Não simplesmente apenas na parte teórica, onde quando começa a conflitar ali com a parte prática, fica um pouquinho perdido. Então, Alex Sotomayor, Kleber, tanto a parte do Muse, todo mundo que tem uma repercussão muito grande na teoria e na parte prática. Então, de novo, só para complementar os parabéns e eu não quis te atrapalhar na hora. Quando a gente fala no quesito nutrição, uma das coisas que mais impactante para mim na minha vida foi justamente dividir contigo alguns dias na tua casa, e você sabe bem que representou muito para mim. Foi meio que uma troca de favores ali de pessoas que tinham acabado de se conhecer, né? Eu tinha acabado de te apresentar o seu futuro marido Kleber, que graças a Deus fez um casamento perfeito com você aí e formaram essa equipe linda. E por conta disso, eu ganhei um convite especial de poder estar aí, compartilhar com vocês alguns dias. E por incrível que pareça, aí eu tive uma das maiores lições nutricionais da minha vida, que foi justamente aquela tesourinha de cortar a embalagem de aveia, que para mim pode parecer uma coisa muito besta, mas eu vou explicar para vocês. Na casa do Eduardo Corrêa tem uma caixinha de aveia, como em todas as casas, porém, em cima dessa caixinha tem uma tesourinha que é para cortar aveia. E eu olhei para aquilo e pensei, cara, mas que frescura é essa? O cara é tão fresco que não abre uma aveia. Ele falou, pô, pense, eu abro aveia todo dia, toda hora eu tô abrindo aveia. Se é que um dia essa aveia estourar aqui, vai ser uma puta sujeira. Então, tipo, eu já tenho o trabalho de comer a aveia, preparar a aveia. Se eu tiver que limpar a aveia, vai ser um porre. E aquilo me mostrou uma regularidade tão grande. E foi nesse pequeno ato que eu acho que acabou gerando uma coisa, uma conexão tão forte nisso que você tinha. Em segundo plano, você me mostrou a sua cozinha, que depois disso a minha esposa tem muito a agradecer a você também. Eu me tornei um admirador por casa, e você sabe muito bem, a gente já dividiu até fofocas de cozinha, de época da minha aula, eu dava a compartilhar os eletrodomésticos, as compras, porque realmente você criou na cozinha um ambiente gostoso de estar, sabe? Você criou um local onde você se diverte, onde você tem seus amigos, onde você faz uma roda, mostrando bem isso que é para você o que é dieta, né? Que é viver isso. E você, por última vez, virou e falou que é isso aí. Treinar é a parte mais divertida do seu dia. E a parte da dieta é a hora que você se cuida como um cozinheiro. Que, na verdade, você não é um fisiculturista, é um cozinheiro. Que fica ali nas horas de plantão fazendo um treino, uma atividade física. Então, essa regularidade, você pode acreditar que está em mim, que foi parte sua, obviamente, né? E eu tenho muito a te agradecer a respeito disso. Mas aí, tocando a nossa conversa aqui, você ganha um campeonato mundial, vai para a Coreia, detona tudo, disputa 8 campeonatos, ganha 7, fica um em segundo, que aí a gente não sabe questionar se por ironia do destino ou não, para quebrar essa leva toda, se torna profissional, não bastasse, chega lá e já ganha logo de cara, já vai para o seu primeiro Mister Olímpia e adquire uma terceira colocação, coisa inédita para o Brasil. Como é que foi essa transição? Como é que você chegou a essa excelência tão rapidamente? Quem estava com você por trás nesse momento? Era mais artístico mesmo? Era mais graças à cultura dos peixinhos que você foi chegando lá? Como é que foi até lá? Então, Gustavo, quando eu venci o meu primeiro campeonato profissional em Pittsburgh, eu lembro que o Flex Wheeler foi me entrevistar na época pela RX Muscle, RX Muscle, né? E ele fez uma pergunta assim: onde tu estava escondido esse tempo todo? Porque eu já cheguei vencendo, né? Aí eu falei para ele até em inglês, mas foi engraçado que muita gente riu, que eu falei assim: é, é, is my first show, but not, but is my first pro show, but is not my first show.
Aí todo mundo riu pra caralho da minha cara. E só que eu queria dizer que era o meu primeiro campeonato profissional, mas que não era o meu primeiro campeonato. E que eu me sentia merecedor daquilo. Eu não era arrogância, não era nada disso, era um excesso de confiança, até por tudo que eu vivenciei para chegar ali. Que hoje a gente já não percebe tanto, né? Por essas mudanças de política, de federação, se tornou aparentemente mais fácil para se tornar profissional, mas não significa que para ser um bom atleta profissional se tornou mais fácil. Pelo contrário, não mudou absolutamente nada. E eu, como tu mesmo falou, eu fui campeão mundial na Coreia com mais de 60 atletas. Tinha sido campeão sul-americano antes. É, Fui campeão do Arnold Classic amador em 2018. Não quis me tornar profissional no ano de 2008. Eu quis esperar o ano de 2009 para adquirir mais maturidade, mais conhecimento. O período que eu permaneci nos Estados Unidos também, morando lá na Flórida, foi bastante importante para eu conseguir amadurecer na minha cabeça o que era ser um atleta profissional de fato, tudo que envolve responsabilidades, enxergar o bodybuilding como um negócio e não apenas como uma vaidade ou como um hobby. Então, eu estava me tornando um atleta profissional, mesmo estando no amador. Então, o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha rotina, toda a logística que eu montei em torno da minha vida, ela era de um atleta profissional. Então, apesar do pouco incentivo financeiro e tudo mais, eu vivia como um atleta profissional. Então, quando eu ganhei o Campeonato de Pittsburgh, na verdade, aquilo ali era uma resposta a tudo aquilo que eu tinha feito até ali. Então, para mim, não foi uma surpresa. Óbvio que eu fiquei muito feliz, mas não foi uma surpresa porque eu construí aquilo, tijolo por tijolo, degrau Você por tinha degrau. referência já dos atletas, Edu? Naquela época você já conseguia acompanhar, óbvio que a dificuldade de saber quem era, saber até imagens realmente de grandes resoluções para ver definições de corte, definições físicas, para ter um parâmetro mais fidedigno. Você já conseguia ir atrás dessas informações, pegava através de revistas, como era? Conseguia, tinha internet, a gente via muito através dos sites, fóruns, mas principalmente sites. E eu lembro que eu já estava há 2 anos com a Carol nessa época, a gente está junto desde 2007. E eu lembro que ela conhecia mais os atletas do que eu. Ela via a lista dos atletas que iam competir, ela pegava a relação, ela digitava no Google, ela pesquisava atleta por atleta, ela sabia a história de cada um, a nacionalidade de cada um. Então ela era ela que pesquisava até mais do que eu. E eu conhecia, eu fiz uma estreia com o Greg Richardson, com o Mark Gale, que era campeão do USA. Então eram atletas que eu já conhecia de nome e para mim era um privilégio enorme. Só que, como eu te falei, como eu construí cada etapa para chegar até ali, eu respeitava os caras, admirava os caras, mas eu não me colocava em nenhum momento em situação de inferioridade. Pelo contrário, para mim era uma motivação estar competindo com esses caras. E o campeonato, e vencer na minha estreia, na verdade, foi uma injeção de ânimo para provar que eu estava no caminho certo. Então aquilo ali me levou para o meu primeiro Mister Olímpia em setembro e eu fui com confiança total, como se eu estivesse competindo o campeonato estadual. Então, assim, eu não me deixei levar pela emoção em nenhum momento. Talvez isso seja o meu diferencial pelas minhas tomadas de decisões até hoje, por eu ser uma pessoa muito cética, muito racional. Eu não estava no Mister Olímpia com a noção do que representa estar no Mister Olímpia. Talvez isso seja para mim um mecanismo de proteção para conseguir me abster dessa responsabilidade de tudo que envolve, né, ser um representante, um participante do Mister Olímpia. Então, sempre foi uma coisa muito pessoal minha de encarar as competições com pouca importância, apesar de serem competições com muita importância. E é engraçado, Gustavo, porque esse período de 2 anos sem competir, que vai completar agora, me fez enxergar um pouco tudo que eu já conquistei. Foi como se fosse uma pausa na minha carreira de fisiculturista. Agora Onde... você pôde ver o que você criou, né? Exatamente. Então, assim, foram 2 anos olhando para trás, enxergando tudo aquilo que eu conquistei. Porque, assim,
eu não tenho muita cultura em manter os troféus, as medalhas, em ficar dando valor para essas coisas. Eu sou um cara que olha sempre para frente, sempre rumo ao próximo objetivo e Só para depois... falar um pouquinho aqui, quebrando você, para não perder isso e falar para a galera, quando eu cheguei a primeira vez na casa do Eduardo, que eu já tive a oportunidade de ir várias vezes, as medalhas do Mister Olímpia estavam assim, jogada, tipo, no quarto. Ele tem um quarto aí que tem esse quadro bonito hoje, mas que na época não tinha, não sei se tinha já esses quadros tão bem feitos assim pela Carol. Os quadros estavam pela casa, tipo, tinha um troféu ali de 2009, esse é de 2009, esse aí foi o que eu fui campeão de não sei o que, jogado assim. Esse aí foi que eu ganhei o Best Condition, tipo, tá aí, fica aqui. Esse é o que eu achei mais bonitinho, eu guardei. As medalhas. E aí teve até um episódio que foi, pra mim, foi marcante. Foi no dia que você, só pulando um pouquinho mais para frente, que você vira e fala assim, pô, eu fiquei em segundo, fiquei até chateado, não sei o que, eu tinha perdido o primeiro, e aí alguém vira para você e pergunta, e aí, Edu, quanto que foi o prêmio que você ganhou? Aí você falou, prêmio? O cheque, quanto? Porra, nem vi o cheque, eu perdi, nem animei, eu acho que era 30, 40 mil dólares, era uma coisa assim, não é uma coisa significativa, ou seja, tinha acabado de ganhar um carro, uma Mercedes zerada, e ele não sabia nem o valor que ele tinha ganho. Ou seja, É, tal a convicção que ele tinha que era de participar, de ganhar e não de ser premiado. Então, essas horas assim eu intervenho para dar um feedback para a galera, porque eu acho que vale a pena a gente cultuar esse tipo de atitude que é sua e que é muito nobre. eu espero que as pessoas não vejam isso como arrogância, né? Pelo contrário, porque eu dei todos os meus troféus no amadores, eu dei todos. Eu não tenho nenhum aqui em casa. Eu realmente eu não era apegado. Teve um campeonato Europa Pro, inclusive campeonato profissional em 2010. Eu venci, me classifiquei para o Mister Olímpia, eles me deram uma taça enorme e eu deixei no quarto porque eu estava com preguiça de trazer mala. Quando eu cheguei em casa, a Carol perguntou do troféu, eu falei que eu tinha deixado no quarto, ela quase bateu. E teve vários episódios do Rafa que estava filmando o Like, Hora dessa o Rafa estava filmando o o Like a hotel para Machine. dessa tá botando flores. É, o Rafa estava filmando o Like a Machine quando acabou a competição do, do Flex Pro. Inclusive, eu estou apoiando o celular nesse troféu, por isso que eu não consigo mostrar. Acabou o campeonato, ele falou assim, nossa, Edu, que troféu bonito. E eu falei assim, cara, que é pra ti? Aí a Carol, na hora, botou a mão e falou, não, dá aqui, esse troféu é meu. Então, assim, eu sempre tive essa... Talvez seja uma coisa de atleta mesmo. Eu acho que quem é atleta entende. A Gabi Garcia, ela faz uma coisa um pouco parecida. Ela enfia as medalhas dela tudo numa gaveta e nem olha. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal, é uma automotivação de... Então, é uma coisa de pessoal de cada um. Mas, como voltando na pergunta, quando eu cheguei no Mister Olímpia, eu encarei aquilo de uma forma muito serena, assim. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, Gustavo. Não só para um atleta que está se preparando para uma competição importante, mas também para o atleta que precisa tomar decisões importantes na vida. Então, a gente tem que ser muito racional e muito livre de sentimentos de vaidade, de ego, para conseguir tomar boas decisões na vida, né? Porque eu percebo que alguns atletas ficam patinando ao longo da carreira no intuito de provar para as pessoas ou para ele mesmo. Então, assim, eu sempre fui um cara que no amador eu nunca venci a mesma competição duas vezes. Eu sempre vencia um campeonato e queria dar o próximo passo. Então, assim, eu sabia do potencial que eu tinha e realmente eu consegui construir um caminho, eu planejei um caminho a que me levasse ao Mister Olímpia. Então, quando eu cheguei lá, realmente eu me senti preparado mentalmente para encarar uma competição como aquela. Por incrível que pareça, hoje, com o Instagram e tudo mais, eu me sinto muito mais pressionado do que naquela época, porque eu ia lá, competia o Mister Olímpia, depois de 3 meses saía na revista, o pessoal ia ver nas bancas depois de 2, 3 meses as fotos, resultados e tudo mais. Hoje, com o mundo muito mais... As mídias sociais tornam isso muito mais dinâmico, né? Tu sai do palco,
as pessoas já sabem imediatamente o resultado, transmissão ao vivo e tudo mais. Óbvio que isso tornou a coisa muito mais interessante, só que para mim, atleta, isso é uma dificuldade bastante grande até hoje de conseguir. Talvez esses últimos 2 campeonatos eu fiquei um pouco mais estressado nesse sentido e poder e ter que lidar com a questão de lesões e tudo mais e, e ter que não conseguir esconder isso de alguma forma, né? Porque foram os 2 últimos anos de competições foram realmente terríveis para mim e eu tive que fazer isso de uma maneira um pouco maquiada, né? Para não me depreciar também, né? Então foi bastante desafiador para mim assim. Mas agora novos rumos, né? Bola para frente. Graças a Deus o tratamento está seguindo super bem. O braço está flexionando, a barba já está feita facilmente Ah, com já. o braço de ferro aí. E graças a Deus as coisas estão caminhando mais do que talvez até do jeito que você já tinha planejado e que dessa vez é assim até o final. Na situação que é mais engraçada, que a gente já viveu várias, a gente fez meio que uma lavagem de roupas aqui muito bacana, que foi aquele dia eu, você, o Júlio, o Maradona, todo mundo aqui em casa, aonde as pessoas naquela época viam a sua arrogância como uma característica sua, né? E não como um foco, né? O que as pessoas chamam hoje de arrogância, naquela época, melhor dizendo, elas foram descobrir depois que era um foco pleno. E foi muito bacana ver que as pessoas entenderam que ali existia uma pessoa compenetrada em vencer, simplesmente. Não estava pensando mal para ninguém, simplesmente estava se colocando à frente de um objetivo. E realmente foi o que você fez, trilhou. E graças a Deus as coisas deram certo. E deram certo até o ponto de chegar hoje ao seu 7º Olímpia, não é isso? 7º Olímpia, sendo que a pior colocação foi um 5º colocado. Alguns sites colocam você como o melhor 212 da história, tendo em vista toda a constância de resultado. A categoria subiu muito. Eu lembro que em 2009, que foi o seu primeiro ano, eu estava lá. E foi muito bacana quando te chamaram em 3º colocado e um monte de gringo vendo a gente de camisa do Brasil gritavam pra gente: não, 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 3º, não, 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 não. E tipo, todo mundo já fazendo uma corrente super positiva. Dali em diante foram 2 outros 3º colocados, né? Ficou 3 vezes em 3º colocado e depois a coisa começou a ganhar essa responsabilidade que você mesmo falou, veio se tornando graças a tudo que você foi construindo. Chegando ao bendito ano de 2014, que foi aquela coisa monstruosa, mas antes de você falar em 2014, que foi aquela maravilha de poder estar vivendo lá, aquele, vamos chamar assim, troféu de campeão como 2º colocado, né? Porque ambos ali mereciam, você talvez um pouquinho mais no dia, mas não foi o que eles fizeram. Conta como é que foi a entrada do Cris Aceto, que foi o seu nutricionista, durante todo esse percurso de profissional game, como surgiu essa interação, que até virou amizade e acabou virando uma coisa muito mais fora de palcos até, mas que graças a Deus dentro dos palcos também deram ótimos resultados, né? Então, a minha relação com o Chris ela começou em 2009. Eu fui apresentado a ele no New York Pro. É... Tirar aqui, peraí. Só um minutinho. Vai falando, eu vou ver se meu áudio lá dentro vai funcionar. Fica aí. Deu? Enquanto você está arrumando. Estou te ouvindo, Deu, pode tá? falar. Eu fui apresentado a ele em 2009, depois do New York Pro. E eu queria muito trabalhar com um cara experiente, um profissional da área, porque eu estava iniciando no profissional e eu sabia que eu ia precisar de alguém que me auxiliasse na carreira em termos técnicos, mas também que pudesse me dar conselhos, porque eu não tinha a mínima noção sobre nada, né? Apesar de eu ter vivido lá e ter conhecido algumas pessoas e tudo mais, eu não tinha um Até ali tinha amparo. sido tudo no FSP, né? Tudo não faz essa porra e vamos embora, vamos indo. Ali já começava o SP do Correia, né? Eu fazia e era meio autodidata. E aí o Cris, ele
Num primeiro momento, foi um pouco difícil o meu relacionamento com ele, pelo fato de eu ter um inglês um pouco limitado, ainda mais na época. E ele era um cara extremamente frio aos nossos olhares, né, brasileiro, que gosta sempre de dar uma palavra a mais, falar a mesma coisa utilizando muito mais palavras do que o americano, gosta sempre de abraçar, beijar, carinho, atenção e tudo mais. E eu estava lidando com um cara extremamente profissional e eu demorei um pouquinho para me adaptar, mas depois que eu aprendi a trabalhar com o Cris, foi maravilhoso. O Cris é uma pessoa extremamente profissional e pessoalmente é um cara que incrível como pai de família, como amigo. Então eu tive bastante sorte de ter ele na minha vida, porque ele me ajudou muito com meus contratos de patrocínio, me auxiliando. Então, assim, talvez essa postura minha profissional e tudo mais, ela tenha tido um pouco de... seja um pouco reflexo também das pessoas com quem eu convivi ao longo desses anos, e o Cris Aceto foi uma delas. Ele me mostrou que as coisas são muito mais simples do que parece. Ele é um cara extremamente simplório, simples, até monossilábico muitas vezes, mas isso me mostrou que as coisas... Eu ajudei muitos atletas e alguns se sentiram um pouco frustrados no sentido de, porra, eu achei que o Edu ia me passar alguma coisa diferente, alguma coisa que eu estava esperando, e realmente é porque às vezes as coisas elas realmente elas são simples e existem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas na nutrição, tu bem sabe, mas muitas das vezes a gente tem que utilizar aquilo que convém e não ficar tentando demonstrar conhecimento. E o Cris era uma pessoa assim, ele sempre me surpreendia positivamente, porque uma preparação era diferente da outra. Eu me preparava para um campeonato com um tipo de cardápio, um tipo de manobra, um período de cardiovascular, e de repente no outro campeonato eu me via fazendo outro tipo de cardio, outro tipo de manobra, utilizando diferentes fontes de proteína, de carboidratos e fazendo Peraí, Edu, outras. peraí rapidinho, porque a galera tá falando do áudio aqui. Peraí, deixa eu só. Fica aí. E aí, voltaram aí? Tudo bem? Pode falar. Você estava falando a respeito da preparação, outro tipo de cardio, já com o Cris, né? E aí ele me mostrou que uma preparação era diferente da outra e eu percebi que ele tinha muita ferramenta na manga e que ele não era um cara de demonstrar conhecimento, mas ele sabia utilizar as ferramentas no momento certo. Eu lembro que teve uma ocasião que o Cris foi fazer um workshop aqui no Brasil e muitas pessoas reclamavam e falaram: poxa, eu achei que eu ia aprender. É que, na verdade, eu costumo dizer que o que... Tá ouvindo? Tô te ouvindo bem, é porque eu fico ouvindo e fico revendo um monte de coisas que acontecem hoje em dia, né? A gente Então, tenta falar a respeito de fisiculturismo nessa simplicidade e as pessoas ainda acham que é um bicho de sete cabeças, que tem que ser inventado, que tem que ser essa coisa maluca que você está falando aí que o Chris realmente condenou, então, né? assim, ó, eu acredito que o que difere um nutricionista do outro não é apenas o conhecimento, não é apenas aquilo que ele tem de ferramenta para utilizar, mas a assertividade que ele tem de utilizar o conhecimento necessário no momento necessário. Da mesma forma, fazendo uma analogia, é como se eu levasse uma pessoa para uma oficina